Hoje nós precisamos de muita sinceridade no coração, de deixar mesmo o Espírito Santo olhar para dentro de nós e jogar luz através da palavra. E sabe, as palavras que mais transformam a nossa caminhada, que mais produzem resultado, que nos colocam no centro da vontade de Deus, são as palavras do Senhor que chegam, a princípio como um confronto, mas elas carregam tanta verdade, elas carregam tanta vacina espiritual, que à medida que nós recebemos com mansidão, as coisas começam a ser transformadas. E no devocional de hoje, Deus ele tem uma das palavras mais importantes para a nossa caminhada cristã. É uma palavra que fala sobre um tema chamado comparação. Às vezes você não vive uma vida de se comparar, mas você é instrumento de comparação. As pessoas estão olhando para você e fazendo comparação constantemente. E nós precisamos, queridos, entender que nós não devemos nos comparar a ninguém e identificar quando essa situação acontece para rapidamente deixar o Espírito Santo nos conduzir através da verdade bíblica. E hoje o tema do nosso devocional é: não se compare a ninguém. E diante disso o Espírito Santo deseja fazer algumas perguntas ao teu coração hoje. E as perguntas são: quantas vezes você tem olhado para os lados, para as pessoas, e você tem comparado etapas de sua vida com aquilo que as outras pessoas estão vivendo? Seja se colocando no lugar de superioridade ou diminuindo a si mesmo, trazendo até questões pessoais da tua família, do teu trabalho, para um lugar de comparação. Independente da resposta que você der ao teu coração hoje, abra os seus ouvidos espirituais, porque durante esse devocional, muitos de nós sairemos daqui para um tempo de avanço espiritual no Senhor, porque seremos curados através da palavra. Amém? Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Hoje é segunda-feira, dia 5 de junho de 2023. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e é com muita alegria que eu estou aqui novamente no Devocional do Refrigério com você. E hoje, queridos, nós vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 Samuel, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 15, onde tem um trecho muito importante na palavra de Deus que fala numa situação de comparação, alguns sentimentos que surgem nesse contexto de comparação. E o Espírito vai extrair verdades desse tema, desse texto, para ministrar aos nossos corações. Amém? E enquanto você abre a palavra de Deus, eu quero te pedir, você que tem acompanhado o devocional do Refrigério e tem sido edificada pelo Senhor através dos nossos momentos aqui com a palavra de Deus, não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Dessa forma você vai fazer o YouTube recomendar esse devocional e outra pessoa será edificada pela palavra de Deus hoje. Amém? E vamos à nossa leitura, livro de 1 Samuel, capítulo 18. Nós vamos meditar do versículo 12 ao versículo 15. E a palavra de Deus diz assim: Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados. E Davi a conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo Saul como ele tinha habilidade, teve muito medo dele. Louvado seja o nosso Deus. Se voltar um pouquinho nesse texto, nós vamos encontrar, queridos, o próprio rei Saul tentando encravar Davi contra a parede. E o interessante é que a Bíblia diz que Davi foge dessa situação. Toda a postura de Davi em relação ao rei Saul era uma postura de alguém que decidiu honrar, pelo lugar que o rei Saul estava, mas também que decidiu constantemente fugir desse confronto, da comparação, da inveja. E o Espírito Santo hoje deseja conversar conosco que essa atitude é uma atitude perigosa e pode nos afastar do propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, a história de Davi e de Saul traz uma ilustração daquilo que nós devemos fugir, que é desse lugar de comparação, de inveja.
E a Bíblia nos mostra, queridos, que Saul ele era um rei que foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido pelo Senhor para governar o povo de Israel. Ele tinha tudo o que precisava para ser um bom líder, mas ele acabou se perdendo no caminho por causa da inveja e da comparação. E aí podemos perceber que quando Davi, aquele que era um jovem pastor, ele derrota o gigante Golias, então ele passa a ser perseguido pelo ciúme de Saul, que fica tentando matá-lo a todo custo. Mas a Bíblia nos mostra, queridos, que Davi não se deixou abalar pela inveja e pela concentração de Saul em tentar matá-lo a todo custo. A Bíblia vai nos mostrar aqui que ele confiou em Deus, amém? E ele seguiu o propósito do Senhor, tornando-se assim um grande rei de Israel. Davi aprendeu, queridos, e ele nos ensina que não devemos nos comparar com os outros, mas sim buscar a nossa própria jornada e confiar em Deus para nos dirigir pelo caminho. E sabe, queridos, nós também precisamos aprender essa lição. A comparação ela nos leva a um caminho destrutivo, nos fazendo sentir superiores ou inferiores às outras pessoas. Isso não é nada bom. A inveja ela nos cega para as bênçãos de Deus que estão disponíveis em Cristo Jesus. Amém? A inveja, a comparação, ela nos impedem de enxergar o nosso próprio valor. Na verdade, é a forma única que o Senhor projetou cada filho dele. Então, não olhe para a vida de outra pessoa, para o relacionamento, para a situação. E sabe, eu sei que nós precisamos e devemos nos inspirar em pessoas que têm resultado, em pessoas que estão crescendo, em pessoas abençoadas. Mas nós não devemos desejar aquele estilo de vida ou aquela forma de ser que aquela pessoa está realizando para a nossa própria jornada, porque isso entra na questão da comparação. Nós devemos nos inspirar sim em pessoas, pegar bons exemplos, pessoas que vão trazer edificação para a nossa caminhada cristã. Amém? Mas sempre entendendo que Deus nos construiu de uma forma única e com um propósito único para cada um de nós. Existem pessoas que o Senhor deseja alcançar através da sua vida, que não serão alcançadas através da vida da irmã Cláudia. E assim vice-versa, queridos. Nós precisamos entender que o propósito do Senhor ele é algo único e comparação e inveja nos coloca num lugar onde nós estamos desvalorizando aquilo que Deus projetou para nós. Isso é muito sério. É por isso que nós precisamos abrir o nosso coração para essas verdades, porque uma nova fase em Deus, um novo tempo em Deus, requer um coração blindado para essas coisas todos os dias, através da palavra. Amém? E a palavra, queridos, ela também vai nos ensinar a identificar essas atitudes em nós mesmos e trilhar um caminho de libertação. Amém? Na nossa jornada cristã, nós vamos ao longo do tempo identificar situações que nós precisamos de libertação no Senhor através da palavra. Inclusive, lá no livro de Provérbios, no livro da sabedoria, nós lemos que um coração tranquilo, ele dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então, em nome de Jesus, nós precisamos nos comprometer em buscar a paz em nosso coração, confiando em Deus e valorizando o que Ele nos deu, a forma que Ele nos fez e o que Ele colocou dentro do nosso coração como propósito de vida. Inclusive, queridos, na palavra de Deus, lá em Gálatas, Paulo ele traz um alerta, na verdade, aos irmãos que fica para nós. Lá em Gálatas 5:26 diz assim: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e invejando uns aos outros. Olhar para uma palavra como essa, queridos, é entender que devemos evitar a comparação e a provocação, buscando sempre o amor e a união de Cristo. Amém? Em nome de Jesus, que essa palavra hoje, queridos, ela encontre no nosso coração um solo fértil. Às vezes não é exatamente a mensagem que nós queremos ouvir do Senhor, mas é aquilo que nós precisamos para que o milagre, a promessa, a bênção que estamos colocando diante de Deus se manifeste. E para encerrar, antes da gente orar, em nome de Jesus, nós vamos pedir ao Senhor, nós vamos pedir a Ele para identificar dentro de nós se existem atitudes assim. E nós vamos pedir auxílio, queridos, ao Espírito Santo para trilhar um caminho de libertação, de paz. Nós não iremos ficar reféns. Amém?
de sentimentos como a comparação, a inveja. E nós vamos identificar também quando alguém estiver sentindo e percebendo isso em relação às nossas vidas, e vamos entender que o nosso posicionamento é orar, é entregar ao Senhor, sabe? A declarar bênção sobre a vida dessa pessoa, porque o nosso papel é abençoar aqueles que de alguma forma também tentam fazer o mal, através até de sentimentos. A gente sabe que uma pessoa invejosa, uma pessoa que gosta muito de comparação, geralmente vai ser alguém que critica bastante. Então, queridos, essa palavra não é só para que possamos enxergar dentro do nosso coração, mas é também para entender, né, quando nós estamos passando numa situação em que as pessoas estão se levantando com inveja, com comparação contra as nossas vidas e o propósito de Deus. Então permaneça firme naquilo que Deus colocou no teu coração. Todos os dias lava o teu coração com a palavra do Senhor, deixa ele puro, deixa ele aberto. A Bíblia diz que em Cristo nós recebemos um novo coração. Mas se a gente se alimenta a nossa alma de coisas que não vão edificar, o nosso coração será poluído por isso. É por isso que precisamos limpá-lo todos os dias pela palavra, para experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, que é única e exclusiva para cada filho. Amém? Deus ele tem uma vontade exclusiva para a tua vida. Então se deleite nela. Você não precisa se comparar, você precisa amar aquilo que Deus fez para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade, a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer por esse tempo devocional de hoje. Senhor, muito obrigado, porque muitas vezes nós olhamos para as situações, para aquilo que está ao nosso redor e nos pegamos sim, Senhor, com algum sentimento de comparação, com fagulhas no nosso pensamento de inveja, e nós sabemos que esses sentimentos não vêm do Senhor. É por isso que diante dessa palavra nós nos abrimos, Pai, a nos desapegar desses sentimentos. Nós queremos ser lavados pela tua palavra, lavados todos os dias nas motivações do nosso coração. Nós queremos caminhar com a convicção, com o amor, com o zelo pelo teu propósito em nós. Nós não precisamos, Senhor, ficar reféns da comparação, não precisamos nos comparar à vida de outras pessoas, porque amamos a exclusividade do plano que o Senhor desenhou para cada um de nós. Eu oro, Jesus, por cada pessoa que chegou aqui nesse devocional hoje, para que seus filhos experimentem, Senhor, da frutificação dessa palavra colocada em prática. Aqueles que estão sofrendo calúnia, perseguição, inveja, vindo de outras pessoas, que sejam revestidos, Senhor, pela verdade dessa palavra que nos mostra o posicionamento que Davi teve quando foi perseguido por Saul. Que os teus filhos também, Senhor, assim como Davi, decidam perdoar, honrar, decidam amar e interceder, porque sabemos que a recompensa vem do Senhor, não vem de homens. Nós te agradecemos por esse tempo devocional de hoje, Pai, e oramos crendo na tua graça que nos faz praticar essa palavra. Oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que devocional tremendo. Eu estou com meu coração cheio de temor enquanto gravo essa palavra para o dia de hoje, porque eu entendo, queridos, que Deus ele sabe o propósito de nos trazer algo específico. Abra o seu coração, frutifique nessa palavra, assim como eu desejo frutificar também. Nós vamos desfrutar de coisas maravilhosas e grandiosas esse mês, trazidas pelo Espírito Santo. Amém? E vamos entregar ao nosso Pai a nossa confissão de fé com base nessa palavra de hoje. Escreve assim comigo para o Senhor nos comentários. Eu sou livre da comparação e da inveja. Amém? Declare isso sobre a tua mente ao longo do seu dia e que a graça de Deus seja abundante sobre a sua vida. Essa será a melhor semana desse primeiro semestre do ano. Você vai viver grandes coisas no Senhor, simplesmente por se abrir para a palavra, receber da graça de Deus e colocá-la em prática, entendendo que comparação não deve ser considerado. Você deve amar o propósito do Senhor. Os milagres vão acontecer no lugar da prática da palavra. Amém?
E se nesse momento você tem algum pedido de oração que deseja deixar para a intercessão do canal, não saia desse vídeo sem escrever nos comentários abaixo. E hoje, queridos, às 21 horas, nós nos encontramos aqui na live, dando seguimento à série, o Seminário de Cura Emocional, e será um tempo maravilhoso. Eu espero você lá. Fica na paz do Senhor, um forte abraço e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.